Velha insuportável. Ninguém te aguenta. Vai comer sozinha mesmo. Aquelas palavras apareceram na tela do meu celular naquela noite de Natal. Li uma vez, depois outra e mais outra. Não eram de um desconhecido. Eram dos meus próprios filhos no grupo da família que eu mesma havia criado anos atrás com tanto carinho. Naquela noite, entendi que uma ceia podia destruir muito mais que uma família. Podia destruir a ilusão de que o amor de mãe era o suficiente para manter unidos aqueles que já não queriam mais estar. Meu nome é Josefa Santos. Tenho 59 anos. Moro em uma casa que construí com minhas próprias mãos e com o suor de décadas de trabalho honesto. Uma casa onde cresceram 3 filhos: Teodoro, Rodolfo e Diana. Uma casa que naquela véspera de Natal estava cheia de comida, de luzes acesas, da mesa posta com meus melhores pratos, e completamente vazia das pessoas que eu mais amava neste mundo. Esta é a história que guardei por tempo demais. A história de uma mãe que acreditou que o amor incondicional bastava. E a história de uma noite em que tudo mudou para sempre. 2 semanas antes do Natal, enviei a mensagem ao grupo da família. Redigi com cuidado, escolhendo cada palavra como quem escolhe flores para um altar. Meus amores, este ano quero que jantemos juntos na véspera de Natal. Prepararei tudo o que vocês gostam. Espero vocês às 20 horas. Não faltem. Amo vocês. Adicionei um emoji de coração vermelho, até mesmo uma árvore de Natal. Tentei parecer alegre, calorosa, como sempre fui com eles. Teodoro respondeu: "Vou ver, mãe." O Rodolfo mandou um joinha. Diana nem sequer abriu a mensagem por 2 dias, mas eu, iludida, interpretei esses silêncios como confirmações. Pensei: estão ocupados, têm as suas vidas, mas virão. Sempre vem quando eu preciso, certo? Comprei tudo com semanas de antecedência. Fui ao mercado bem cedo numa manhã de dezembro, quando o ar ainda estava fresco e as ruas cheiravam a rabanadas e chocolate quente. Escolhi o peru mais bonito que encontrei. Comprei castanhas, nozes, maçãs para o ponche. Comprei os ingredientes que Teodoro tanto amava para a farofa de Natal, as especiarias que Rodolfo preferia para o recheio especial e a farinha para fazer os biscoitos de gengibre que Diana comia desde criança. Gastei mais do que devia, mas não me importei. Era Natal. Era minha família. Passei 3 dias cozinhando. Minhas mãos, que já não são tão jovens como antes, descascaram batatas, picaram cebola, amassaram, mexeram, provaram. A casa se encheu daqueles aromas que só existem em dezembro. Canela, cravo, chocolate, pinho da árvore que decorei sozinha na sala. Pus a mesa no dia 24 de dezembro à tarde. Tirei a toalha bordada que minha mãe me deu quando me casei. Coloquei os 4 pratos de porcelana, as taças de cristal que só usava em ocasiões especiais, os guardanapos de tecido dobrados com esmero. No centro, pus um arranjo de flores vermelhas e velas brancas. Tudo estava perfeito. Vesti minha melhor blusa, uma cor vinho que Teodoro havia me dado anos atrás. Penteei o cabelo, me maquiei de leve, passei um pouco de perfume. Queria estar bonita para eles. Queria que ao chegarem sentissem orgulho da mãe. Às 19h30, a casa estava pronta, as luzes acesas, a música natalina tocando baixinho, o peru dourado descansando na travessa maior. Tudo pronto. Sentei-me na sala para esperar. Às 20 horas chegaram. Ninguém bateu a porta. 21h30, silêncio. Às 21 horas, peguei meu celular. Escrevi para o grupo: "Já estão vindo? O jantar está pronto." Ninguém respondeu. Às 21h30, liguei para Teodoro. Não atendeu. Liguei para Rodolfo. Caixa postal. Liguei para Diana. Ela desligou a chamada na minha cara. Às 22h, percebi algo terrível. Eles não viriam. Levantei-me do sofá. Caminhei até a mesa. Observei tudo o que havia preparado com tanto amor. E naquele momento, senti algo frio me percorrer o peito. Não era tristeza ainda, era incredulidade. Peguei meu celular de novo, entrei no grupo da família e então eu vi.
Havia um chat paralelo, um que eles haviam criado sem mim. Alguém, por erro, tinha enviado uma mensagem para o grupo errado. Era Diana. Sério? Temos que ir jantar com ela? É sempre a mesma coisa. Ela nos faz sentir culpados se não vamos. Rodolfo havia respondido. Eu já tenho planos. Que ela fique brava se quiser. E Teodoro, meu filho mais velho, o que sempre foi o mais calmo, escreveu. Velha insuportável, ninguém te aguenta. Vai comer sozinha mesmo. Li aquelas palavras em português e a certeza do desprezo me atingiu. E algo dentro de mim se quebrou. Não foi uma quebra barulhenta dessas que se chora na hora. Foi silenciosa, profunda, definitiva. Deixei o celular sobre a mesa. Sentei-me sozinha em frente àquela ceia que havia preparado para 4. Servi um prato para mim, só um. Cortei um pedaço do peru, levei à boca. Mastigava, mas não sentia o gosto. Engolia, mas não sentia fome. A música natalina continuava tocando. As velas seguiam acesas. As luzes da árvore piscavam suavemente, mas eu estava completamente só. E então, no meio daquele silêncio insuportável, tomei uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Às vezes, confiamos demais em quem não devemos. Você também já se decepcionou com alguém que amava? Conte-me sua história nos comentários. Quero ler você. Há lembranças que doem mais quando são bonitas, porque contrastam com o que veio depois. Porque te obrigam a perguntar em que momento tudo começou a desmoronar. Antes daquela véspera de Natal terrível, houve anos de risadas, de abraços de uma família que parecia inquebrável. Lembro quando Teodoro nasceu. Foi numa quinta-feira de abril, há 35 anos. Eu tinha 24. Era tão jovem, tão cheia de sonhos. Meu marido, Rafael, pegou minha mão no hospital e me disse: Vamos dar a ele tudo o que nós não tivemos. E cumprimos essa promessa. Trabalhamos dia e noite para que nossos filhos nunca conhecessem a fome que nós tínhamos conhecido na infância. Teodoro foi um bebê tranquilo, de olhos escuros e mãos pequenininhas que se agarravam ao meu dedo indicador como se fosse a única certeza dele no mundo. Eu cantava canções de ninar enquanto o embalava nos meus braços, preparava papinhas caseiras, costurava a roupinha dele quando não tínhamos dinheiro para comprar uma nova. Era meu primogênito, meu orgulho. 2 anos depois, chegou Rodolfo, e com ele, o caos. Era um menino inquieto, curioso, sempre correndo pela casa, sempre perguntando: Por quê? Por quê? Por quê? Caía, ralava os joelhos. Chorava 5 minutos e voltava a correr. Rafael dizia que Rodolfo tinha herdado a minha energia. Eu dizia que ele tinha herdado a teimosia do pai. Os dois tínhamos razão. E 5 anos mais tarde, quando já pensava que minha família estava completa, chegou Diana, minha única filha, minha menina de olhos claros e risada contagiante. Recebia com lágrimas de felicidade a última peça do meu quebra-cabeça. Com ela, minha vida ficou completa. Morávamos numa casa pequena naquela época. 2 quartos, um banheiro, uma cozinha onde mal cabia a mesa, mas naquela casa humilde meus filhos cresceram rodeados de amor. Aos domingos, fazíamos churrasco no quintal. Aos sábados, assistíamos a filmes juntos, apertados no único sofá que tínhamos. À noite, antes de dormir, eu lia histórias enquanto eles brigavam para ver quem deitava mais perto de mim. Éramos felizes. Rafael trabalhava na construção civil, saía ao amanhecer e voltava ao entardecer com as mãos cheias de calos e a roupa coberta de pó. Mas sempre chegava com um sorriso. Sempre nos abraçava antes de ir tomar banho. Sempre nos fazia sentir que tudo ficaria bem. Eu trabalhava limpando casas, não me envergonhava, limpava escritórios, apartamentos, casas enormes de gente que tinha mais dinheiro do que sabia gastar. Levantava às 5 da manhã, deixava o café da manhã preparado para as crianças, pegava 2 ônibus para chegar ao meu primeiro trabalho do dia, voltava ao meio-dia, preparava o almoço, ajudava as crianças com as tarefas e depois saía de novo para limpar outra casa à tarde.
Minhas mãos sempre cheiravam a cloro, meus joelhos sempre estavam doloridos de tanto esfregar o chão. Mas nunca me queixei, porque cada centavo que ganhava era para eles, para que Teodoro pudesse estudar, para que Rodolfo tivesse seus materiais escolares, para que Diana pudesse ir às aulas de balé, aquele sonho que tanto a iludia. Nunca lhes faltou nada essencial. Quando Teodoro fez 15 anos, ele queria uma bicicleta. Não tínhamos dinheiro. Rafael e eu trabalhamos turnos duplos durante 3 meses. Deixamos de comprar carne. Eu remendei minhas roupas velhas em vez de comprar novas. Economizamos cada centavo e no dia do aniversário dele, demos aquela bicicleta vermelha que ele tanto havia sonhado. Ele chorou de felicidade. Me abraçou tão forte que pensei que quebraria minhas costelas. Você é a melhor mãe do mundo, ele me disse. Rodolfo queria ser jogador de futebol. Não tínhamos como pagar uma academia esportiva, mas Rafael o levava todo fim de semana para jogar no parque, ensinava técnicas, o incentivava. Eu lavava o uniforme dele à mão depois de cada partida, mesmo que voltasse encharcado de lama. Eu o via correr naquele campo improvisado e sentia que todo o meu cansaço valia a pena. Diana sonhava em ir à Disney. Guardei dinheiro durante 4 anos. 4 anos sem comprar um único par de sapatos novos. 4 anos comendo arroz com feijão quando o dinheiro não dava. Mas quando ela completou 10 anos, nós a levamos para a Flórida. Vi o rostinho dela iluminado em frente ao castelo da Cinderela e soube que qualquer sacrifício tinha valido a pena. Foi assim que criamos nossos filhos. Com sacrifício, com amor, com a certeza de que tudo o que fazíamos tinha sentido. Quando Rafael morreu, há 7 anos, pensei que não ia sobreviver à dor. Foi um infarto repentino. Saiu para o trabalho numa manhã e nunca mais voltou. Me ligaram do hospital, mas quando cheguei já era tarde. Ele já não estava lá. Meus filhos choraram comigo no funeral. Teodoro, que já tinha 28 anos, me abraçou e disse: "Não se preocupe, mãe, eu vou cuidar de você." Rodolfo, com 26, pôs a mão no meu ombro e prometeu: "Nós nunca vamos te deixar sozinha." Diana, com 21 anos, se agarrou a mim e sussurrou: "Você é a mulher mais forte que conheço." E eu acreditei neles. Acreditei porque eram meus filhos, porque os havia criado com valores, porque lhes havia ensinado a honrar os pais, a ser gratos, a lembrar de onde vieram. Durante os primeiros meses após a morte de Rafael, eles estiveram presentes. Teodoro vinha aos domingos para consertar coisas da casa que estragavam. Rodolfo me levava ao mercado. Diana me visitava durante a semana e me ajudava com a limpeza. Mas, aos poucos, as visitas foram rareando. Teodoro conseguiu uma promoção no trabalho. Começou a viajar muito. As visitas dele passaram de semanais a mensais. Rodolfo se casou com uma mulher que nunca me olhou com carinho. Desde o princípio, senti a frieza dela, mas não disse nada. Não queria causar problemas. As visitas se tornaram esporádicas. Ele sempre tinha uma desculpa: o trabalho, o trânsito, os compromissos sociais. Diana foi morar em outra cidade por causa do emprego. Falávamos por telefone, mas já não era a mesma coisa. As chamadas dela eram breves, apressadas, sempre interrompidas por algo mais importante. Eu continuei trabalhando. Limpei casas até os 55 anos, quando minhas costas já não aguentaram mais, mas eu havia economizado. Tinha sido prudente. Comprei esta casa, maior, há 10 anos, quando Rafael ainda vivia. Coloquei no meu nome. Foi meu refúgio depois que ele se foi. Também comprei 3 carros usados, mas em bom estado, um para cada filho. Coloquei no meu nome porque queria ter certeza de que cuidariam deles, de que saberiam que era um presente valioso. Eu lhes disse: "Estes carros são de vocês, mas estão no meu nome para o caso de algum dia precisarem vendê-los ou se acontecer algo legal. É para protegê-los." Nunca imaginei que essa decisão se tornaria tão importante. Meus filhos cresceram, se tornaram adultos, fizeram suas vidas, e eu, pouco a pouco, me transformei numa sombra, em alguém a quem ligavam apenas quando precisavam de algo. Dinheiro para uma conta,
Ajuda com os netos que nunca me deixavam ver por mais de 1 hora. Um favor rápido que eu sempre cumpria sem questionar. Mas quando eu precisava de companhia, quando ligava só para ouvir as vozes deles, as respostas eram sempre as mesmas. Estou ocupado, mãe. Ligo depois. Não tenho tempo agora. E eu aceitava porque era mãe deles, porque o amor de mãe não pede, não exige, não condiciona. Ou era o que eu pensava. Enquanto conto tudo isso, penso em onde você estará me escutando. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. As rachaduras numa família não aparecem de um dia para o outro. Formam-se lentamente, como as fissuras numa parede antiga. No começo, são tão finas que nem as vemos, mas estão ali, crescendo, esperando o momento de se converterem em abismos. A primeira vez que senti que algo estava mudando foi há 3 anos, no aniversário de Teodoro. Ele fazia 32. Eu havia preparado o bolo favorito dele, um bolo de 3 leites com morangos que ele adorava desde criança. Liguei para perguntar a que horas eu podia passar para entregar. Melhor não vir, mãe, ele me disse com uma voz estranha, distante. Vamos comemorar com os amigos e, bem, você sabe, é ambiente de adultos. Ambiente de adultos. Como se eu fosse uma criança, como se minha presença envergonhasse meu próprio filho. Engoli em seco, não quis brigar. Tudo bem, filho, então eu passo amanhã. Melhor eu te ligar quando tiver tempo, respondeu. E desligou. Nunca ligou. O bolo ficou na minha geladeira por 1 semana. Comi sozinha, um pedaço a cada noite, enquanto via as fotografias antigas de quando Teodoro era criança. Naquelas fotos, ele me abraçava com aquele sorriso enorme, sem os dentes da frente, com os olhos brilhantes de amor puro. Em que momento aquele menino havia se tornado um homem que não queria me ver? 2 meses depois, Rodolfo me convidou para almoçar. Fiquei emocionada. Havia passado tanto tempo desde a última vez que compartilhávamos uma refeição juntos. Me arrumei bem, pus meu melhor vestido, cheguei pontual ao restaurante que ele havia escolhido. Mas quando cheguei, entendi por que ele tinha me convidado. Mãe, preciso que você me empreste dinheiro. Ele me disse antes mesmo que o garçom nos trouxesse o cardápio. São R100, ZURO, 00, e URGINTE, TINHAOUMAOPORTUMIDADIDEN EGO, CIO, EPR e CISODO CAPITAL. R100, 00, e urgente. Tenho uma oportunidade de neg, ou, se eu preciso do capital. R100, WE, 00. Tudo o que me restava economizado depois de pagar as contas do mês. E quando você me devolveria? Perguntei com cuidado, sem querer soar desconfiada. Em 6 meses eu prometo, mãe. É um investimento seguro. Algo em meu interior me advertiu para não fazer isso. Mas era meu filho, meu Rodolfo, o menino inquieto que eu havia carregado nos braços, que eu havia cuidado quando adoecia, que eu havia alimentado com meu próprio esforço. Dei o dinheiro. 3 anos se passaram. Ele nunca me devolveu um único centavo. Quando pergunto, ele sempre tem uma desculpa. O negócio está devagar. Estou esperando um pagamento. Logo te deposito. Mas o dinheiro nunca chega. E as ligações de Rodolfo também não. Ele só me procura quando precisa de algo mais. Com Diana foi diferente, mais sutil, mais doloroso. Num sábado à tarde, há 2 anos, me animei a visitá-la sem avisar. Ela morava num apartamento bonito num bairro nobre. Bati na porta com uma sacola de pão de mel caseiro que havia feito naquela manhã, pensando em surpreendê-la. Ela abriu a porta pela metade. Não me convidou para entrar. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ela me perguntou com um tom que misturava surpresa e aborrecimento. Te trouxe pão de mel, meu amor. Pensei que podíamos comer juntas. É que eu tenho visita. Ela disse olhando para trás. Ouvi risadas lá dentro. Risadas femininas. Não é um bom momento. É só um pouquinho. Insisti. Eu precisava tanto estar com ela. Diana suspirou. Mãe, sério? Estou ocupada. É melhor a gente se falar depois. Tá? E fechou a porta.
Fiquei parada no corredor daquele prédio elegante com minha sacola de pão de mel nas mãos, sentindo-me como uma vendedora rejeitada. Ouvi as risadas continuarem do outro lado da porta. Diana estava celebrando algo com as amigas, e eu não estava convidada para a vida dela. Voltei para casa no ônibus com o pão de mel ainda quente. Reparti entre os vizinhos. Não queria comer sozinha. Teria gosto de humilhação. Mas o pior não foram esses momentos isolados. O pior foi perceber que estavam se convertendo num padrão. As ligações que eu fazia aos domingos já não eram atendidas. Minhas mensagens no grupo da família ficavam sem serem lidas por dias. Quando eu lhes escrevia "sinto saudades", ninguém respondia. Quando eu perguntava "como estão?", recebia respostas de uma só palavra: "bem, ocupado". Depois falamos. Os convites para vir à minha casa sempre eram rejeitados. "Não posso, tenho trabalho. Nesse dia, tenho compromisso. Melhor outro dia." Mas esse outro dia nunca chegava. Percebi que só me procuravam quando precisavam de mim. Teodoro me ligava quando precisava que eu cuidasse do filho dele, meu neto Gustavo, de 6 anos, porque a babá tinha faltado. Ele o deixava às 7 da manhã e o buscava às 21h, sem sequer me perguntar se eu tinha planos. Eu largava tudo para cuidar daquele menino lindo, preparava a comida favorita dele, brincava, contava histórias. E quando Teodoro chegava para buscá-lo, mal me agradecia, o levava e não voltava a ligar até a próxima emergência. Rodolfo me procurava quando precisava que eu assinasse papéis do carro que estava no meu nome. "É só um trâmite, mãe. Assina aqui." Eu assinava sem ler, confiando nele. O que mais eu podia fazer? Era meu filho. Diana me ligava quando precisava de conselho, mas não para me ouvir, só para desabafar. Falava por 1 hora sobre os problemas dela no trabalho, as frustrações, as decepções amorosas. Eu escutava com paciência, dava minha opinião quando ela pedia, mas quando eu tentava compartilhar algo da minha vida, algo da minha solidão, ela sempre encontrava uma maneira de cortar a conversa. "Ai, mãe, estão me ligando do trabalho. Depois a gente se fala." O depois nunca chegava. Eu me converti numa conveniência, em alguém útil, mas não em alguém amado. E o mais triste é que eu seguia justificando-os. "Estão ocupados", dizia para mim mesma. "Têm as suas próprias vidas. É normal, os jovens de hoje são assim, mais independentes." Mas no fundo, bem no fundo, eu sabia a verdade. Sabia que algo havia se quebrado. Que o amor que eu lhes havia dado durante décadas não estava sendo correspondido, que eu estava me tornando invisível para as 3 pessoas que mais amava neste mundo. Comecei a me sentir sozinha, profundamente sozinha. Não era a solidão de não ter ninguém por perto, era pior. Era a solidão de ter filhos vivos, saudáveis, bem-sucedidos e sentir que você não importava para eles. Tentei conversar com eles. Tentei de verdade. Um domingo à tarde, há 1 ano, consegui reuni-los os 3 na minha casa. Eu havia insistido tanto que finalmente aceitaram vir. Preparei a comida favorita deles. Pus a mesa com cuidado. Queria que aquele momento fosse especial. Durante a refeição, reuni a coragem e lhes disse: "Filhos, eu preciso falar com vocês." Teodoro levantou o olhar do celular por 1 segundo. Rodolfo continuou comendo. Diana suspirou. "O que foi, mãe?" perguntou Teodoro com impaciência. "É que sinto muita saudade de vocês. Sinto que a gente não se vê mais como antes. Eu gostaria que passássemos mais tempo juntos, que viessem almoçar todo domingo, como fazíamos quando o pai de vocês era vivo." Houve um silêncio incômodo. Rodolfo falou primeiro. "Mãe, a gente não é mais criança. Temos nossas próprias famílias, nossos trabalhos. Não podemos ficar vindo todo domingo como se tivéssemos 10 anos. Não digo todo domingo. Tentei explicar. Mas ao menos 1 vez por mês, para que não percamos a conexão." Diana soltou uma risada seca. "Mãe, não nos faça sentir culpados. A gente veio hoje, não veio? O que mais você quer?"
Teodoro interveio com um tom conciliador, mais frio. Mãe, entendo que você esteja sozinha, mas não podemos preencher esse vazio. Cada um tem sua vida. Você deveria fazer amigas, sair, fazer alguma coisa. Você não pode depender da gente para ser feliz. As palavras deles me atingiram como pedras. Não respondi, apenas assenti. Terminamos de comer em silêncio. Foram embora 1 hora depois, cada um com uma desculpa diferente. Naquela noite, chorei na minha cama. Chorei como não chorava desde a morte de Rafael, porque entendi algo terrível. Meus filhos me viam como um fardo, como alguém dependente, carente, chata. Eu, que havia sacrificado minha juventude por eles. Eu, que havia trabalhado até meu corpo não aguentar mais para lhes dar uma vida digna. Eu, que nunca lhes havia pedido nada em troca a não ser um pouco de tempo, um pouco de amor, mas para eles isso era demais. Depois dessa conversa, parei de insistir, parei de ligar tanto, parei de escrever no grupo da família, esperei que eles me procurassem. Passaram-se semanas, depois meses, e ninguém me procurou, só quando precisavam de algo. E assim chegou o Natal deste ano. Aquele Natal em que decidi fazer uma última tentativa, um último esforço para recuperar minha família. Escrevi para eles com 2 semanas de antecedência. Eu supliquei sem dizer que estava suplicando. Abri meu coração com aquela mensagem inocente. Espero vocês às 20 horas. Não faltem. Amo vocês. E eles responderam com indiferença, com emojis vazios, com silêncios. Eu devia saber. Devia ter entendido que eu já não importava para eles. Mas o coração de uma mãe sempre espera, sempre acredita, sempre perdoa antes que haja algo a perdoar. E essa esperança quase me destruiu. Ainda me pergunto se fiz o correto. E você? O que teria feito no meu lugar? Há uma mentira que nós, mães, contamos a nós mesmas. Uma mentira perigosa que repetimos como um mantra toda vez que nossos filhos nos machucam. Eles não fazem por mal. Estão apenas ocupados. Estão só passando por uma fase difícil. Só precisam de tempo. Eu repeti essa mentira durante anos. Toda vez que Teodoro cancelava uma visita no último minuto, eu dizia para mim mesma: ele está estressado com o trabalho. É um bom filho. Só precisa de espaço. Toda vez que Rodolfo me pedia dinheiro emprestado e nunca devolvia, eu justificava. Ele está passando por dificuldades financeiras, vai me pagar quando puder. É só temporário. Toda vez que Diana desligava o telefone abruptamente ou rejeitava meus convites, eu pensava, ela tem a vida dela agora. É independente. Isso é bom. Eu a eduquei para ser forte. Eu me tornei especialista em desculpá-los, em minimizar minha dor, em converter cada desfeita em algo compreensível, em algo justificável, em algo que eu podia suportar se fosse apenas mais paciente, mais compreensiva, mais flexível. E sabe o que é o mais triste? Que enquanto eu me anulava para não incomodá-los, eles se acostumaram à minha ausência. Acostumaram-se a que eu estivesse sempre disponível quando precisavam, mas nunca exigisse nada em troca. Eu me converti num recurso, não numa pessoa. Lembro de um episódio há 1 ano e meio que deveria ter me aberto os olhos, mas não abriu porque eu já estava muito imersa na minha própria negação. Era uma sexta-feira à tarde. Eu estava no supermercado comprando as coisas da semana quando recebi uma ligação de Teodoro. Fiquei tão emocionada ao ver o nome dele na tela que quase derrubei a cesta de compras. Filho, que surpresa! Como você está, mãe? Preciso de um favor urgente. Ele disse sem sequer me cumprimentar. Você pode cuidar do Gustavo esta noite? É que tenho um jantar de trabalho importantíssimo e a babá ficou doente. Gustavo era meu neto, o filho de Teodoro, um menino lindo de 6 anos que enchia meu coração toda vez que eu o via. Mas as visitas eram sempre assim, urgentes, imprevistas, funcionais. Claro que sim, filho. Que horas você o traz? Em 1 hora. É que é urgente mesmo. Sim, sim. Sem problema. Eu espero por vocês. Larguei o supermercado pela metade.
voltei para casa correndo. Tinha que limpar, preparar algo para o Gustavo jantar, tirar os brinquedos favoritos dele que eu guardava numa gaveta especial para quando ele vinha. Teodoro chegou exatamente 1 hora depois. Entrou apressado, quase sem me olhar. Gustavo trazia a mochila com pijama e escova de dentes. Obrigado, mãe. Volto lá pelas 23h. Tão tarde? Perguntei surpresa. É um jantar importante. Você sabe como são essas coisas. Ele foi embora sem sequer abraçar o filho. Gustavo ficou parado na sala com a mochila meio desencaixada, olhando para mim com aqueles olhos grandes cheios de tristeza. Seu papai sempre tem muito trabalho. Eu lhe perguntei enquanto o ajudava a tirar os sapatos. Sim, respondeu o menino com uma voz pequena. E a minha mamãe também. Por isso sempre me deixam com você ou com a babá. Meu peito doeu. Aquele menino precisava dos pais, mas eles estavam ocupados demais construindo suas carreiras, seus status, suas vidas perfeitas de adultos bem-sucedidos. Naquela noite, brincamos de carrinho, jantamos queijadinhas, vimos um filme de dinossauros que ele adorava. Gustavo dormiu no meu colo às 21h. Eu o levei para a minha cama, o agasalhei com cuidado, beijei a testa dele. Às 23h chegaram. Teodoro não apareceu. Meia-noite, nada. 1h da manhã. Silêncio. Liguei. Não atendeu. Mandei mensagem. Não respondeu. Às 2h da manhã, recebi uma mensagem. Perdão, mãe. O jantar se estendeu. Você pode ficar com ele até amanhã? Passo lá pelas 10h. Não perguntou. Me informou. Respondi. Tudo bem, filho. Durma tranquilo. Mas não estava tudo bem. Eu tinha uma consulta médica às 9h da manhã de sábado. Uma consulta que eu esperava há 3 meses para examinar um incômodo no peito que me preocupava, mas cancelei a consulta. Porque meu neto precisava de mim. Porque Teodoro precisava de mim. E o que aconteceu? Teodoro chegou às 14h, não às 10h. Às 14h. Ele entrou rindo, falando ao telefone, cheirando a perfume caro. Quando desligou, ele me disse: Obrigado, mãe. O jantar foi excelente. Acho que vamos fechar o contrato. Que bom, filho. Respondi tentando sorrir. É, né? Ah, e depois a gente foi para um bar com o cliente. A noite ficou ótima. Depois, ele foi para um bar enquanto o filho dormia na casa da avó, enquanto a mãe cancelava a consulta médica para cuidar do menino que ele havia deixado sob a desculpa de trabalho urgente. Mas eu não disse nada. Sorri. Dei um abraço. Disse: Que bom que você está indo bem. Teodoro pegou Gustavo pela mão e foi embora. Nem sequer me pagou a gasolina. Nem sequer me agradeceu de verdade. Só me deu um beijo rápido na bochecha e desapareceu. Fiquei parada na porta vendo como o carro dele se afastava. E naquele momento, eu devia ter ficado brava. Devia ter ligado e dito que o que ele tinha feito não estava certo, que não podia me usar assim, que eu também tinha uma vida, necessidades, compromissos. Mas eu não o fiz porque tinha medo. Medo de que, se eu reclamasse, se eu exigisse respeito, ele pararia de me procurar. E então eu não veria mais meu neto, não ouviria mais a voz do meu filho. Assim, engoli a raiva, engoli a decepção e segui sendo a mãe compreensiva, disponível, incondicional. Com Rodolfo era pior, porque Rodolfo havia aprendido que podia me manipular emocionalmente. Há 8 meses, ele chegou à minha casa num domingo à tarde. Não tinha avisado, simplesmente bateu na porta e quando abri, eu o vi ali com um sorriso estranho. Um sorriso que eu já conhecia. Era o sorriso que ele fazia quando precisava de algo. Mãe, que bom te ver. Ele me disse me abraçando com aquela efusividade falsa que doía mais que a indiferença dele. Filho, entra. Quer um café? Sim, por favor. Sentamos na cozinha. Preparei café com canela, daquele que ele gostava. Pus pão de queijo na mesa. Tentei conversar, perguntar como ele estava, o que tinha feito durante aquelas semanas em que não tinha tido notícias dele, mas Rodolfo não tinha vindo para bater papo. Mãe, preciso falar com você sobre algo importante. Ele disse depois do segundo gole de café.
Meu estômago se apertou. Eu já sabia o que viria. Diga, filho, você se lembra do dinheiro que me emprestou há uns 3 anos? Sim, lembro. Bom, ainda não consegui te pagar. E, a verdade, é que estou passando por um momento muito difícil financeiramente. O negócio não funcionou como eu esperava. Perdi tudo e agora tenho dívidas, dívidas sérias. E, bom, venho te pedir outro favor. São 50 mil dizeres, 00. Mãe, eu juro que desta vez eu te pago. É para sair de uma dívida que tenho com o banco. Se eu não pagar, vão penhorar o carro. O carro que estava no meu nome. Rodolfo, eu já não tenho essas economias. O que você me emprestou há 3 anos era tudo o que eu tinha guardado. Agora, só vivo da minha aposentadoria. O rosto dele mudou. O sorriso desapareceu. Ou seja, que você não vai me ajudar? Não é que eu não queira, filho. É que eu literalmente não tenho. Mas você não poderia pedir um empréstimo? Não poderia penhorar algo? Não poderia fazer alguma coisa? Não. Fiquei sem palavras. Penhorar algo? Endividar-me eu para tirá-lo dos problemas dele? Problemas que ele mesmo havia criado com a irresponsabilidade. Rodolfo, eu já te ajudei. Te dei tudo o que tinha e você nunca me devolveu. Como você quer que eu te empreste de novo? Ele se levantou da cadeira bruscamente. O rosto estava vermelho de raiva. Eu sabia que você ia dizer isso. Eu sabia que no fim você sempre tem desculpas. Filho, não é desculpa. Sabe de uma coisa, mãe? Você sempre diz que nos ama, que faria qualquer coisa por nós. Mas na hora da verdade, quando eu realmente preciso, você me vira as costas. As palavras dele me atravessaram como facas. Rodolfo, por favor, me entenda. Não, você me entenda. Eu estou desesperado e você, que é minha mãe, me nega sua ajuda. Ele foi embora batendo a porta. Me deixou tremendo naquela cozinha, com o café ainda quente, com o pão de queijo intacto, com as lágrimas rolando pelo meu rosto. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei repassando as palavras dele. Ele tinha razão? Eu era uma mãe ruim por não me endividar para ajudá-lo? Eu devia me sacrificar mais? Até onde tinha que ir o meu amor? E o mais doentio de tudo é que, 2 dias depois, liguei para Rodolfo. Disse que havia conseguido R30. 0 é 0. 00 QUINA SOUS UERAMUS R30. 0 é 0. 00 quem A. Oeramos R50. Ziao 0. 00 que ele precisava, mas que era o que eu podia dar. Menti, não os havia conseguido. Tirei do meu cartão de crédito, me endividei. Sacrifiquei minha tranquilidade econômica porque não suportava a ideia de que meu filho pensasse que eu não o amava. Rodolfo veio buscar o dinheiro, desta vez sem sorriso. Apenas pegou o envelope, me agradeceu secamente e foi embora. 8 meses se passaram. Nunca me devolveu nada. Nem sequer me perguntou como eu estava com a dívida que havia adquirido por ele. E Diana, minha única filha, minha menina. Com ela, a dor era diferente, mais sutil, mais constante. Diana havia aprendido a me fazer sentir culpada por existir. Toda vez que eu lhe ligava, o tom dela era de aborrecimento, mal disfarçado. O que foi, mãe? Está tudo bem. Como se eu só pudesse ligar em caso de emergência. Eu só queria saber como você está, meu amor. Ai, mãe, estou super ocupada, mas estou bem. E o seu trabalho? Como vai? Bem, mãe. Tudo bem? Olha, eu tenho que te deixar. Estou no meio de algo. Ela estava sempre no meio de algo, sempre com pressa. Sempre havia algo mais importante do que falar comigo. Há 6 meses, tentei visitá-la de novo. Desta vez avisei. Escrevi: Filha, vou estar perto da sua casa na quinta-feira. Posso passar para te ver, nem que seja só um pouquinho? Ela demorou horas para responder. Melhor não, mãe. Na quinta, tenho muito trabalho. E na sexta? Na sexta, tenho planos. E no fim de semana? Mãe, sério? Agora não dá. Eu te aviso quando tiver tempo, tá?
Nunca avisou. Percebi algo devastador. Minha própria filha me evitava. Minha presença a incomodava. Eu, que a havia parido, que a havia amamentado, que havia velado seus sonhos durante anos, havia me tornado alguém de quem ela queria escapar. E ainda assim, eu seguia justificando-a. É jovem, tem a vida dela. Na idade dela, eu também não visitava tanto a minha mãe. Mas era mentira. Eu visitava a minha mãe toda semana até o dia em que ela morreu, porque foi assim que me ensinaram, porque o respeito e o amor aos pais não tinham idade nem exceções. Eu havia me tornado especialista em engolir a dor, em sorrir quando queria chorar, em dizer, está tudo bem, quando nada estava bem, em me anular completamente para não incomodar meus filhos com a minha existência. E eles sabiam disso. Sabiam que eu sempre estaria ali, sempre disponível, sempre perdoando, sempre esperando. Por isso, quando lhes escrevi sobre a ceia de Natal, nem sequer se deram ao trabalho de inventar boas desculpas. Só puseram emojis, respostas vagas, indiferença, porque eu havia estabelecido o precedente. Podiam me tratar como quisessem. Eu sempre ia entender, sempre ia perdoar, sempre ia esperar. Até aquela véspera de Natal, até que li aquelas palavras no grupo da família. Velha insuportável, ninguém te aguenta. Vai comer sozinha mesmo. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou, e não foi mais uma fratura. Foi o colapso total de todas as mentiras que eu havia contado a mim mesma durante anos. Eu já não podia continuar negando a verdade. Meus filhos não me amavam, me toleravam, me usavam, mas não me amavam. E essa verdade, embora devastadora, me libertou. Enquanto conto tudo isso, penso em onde você estará me escutando. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Há sinais que ignoramos porque não queremos vê-los. Há verdades que rejeitamos porque aceitá-las significaria destruir a imagem que temos das pessoas que amamos. Eu havia ignorado muitos sinais, demasiados, mas todos estavam ali esperando o momento de se revelar. O primeiro sinal claro chegou há 4 meses, em agosto. Foi uma descoberta acidental que gelou meu sangue. Eu estava na casa de Teodoro. Ele havia me pedido para ir limpar porque tinha uma inspeção importante para vender o imóvel. Sim, me pediu a mim, uma mulher de 59 anos com problemas nas costas, que limpasse a casa de 3 andares dele porque não queria pagar alguém para fazer isso. E eu fui porque era meu filho, porque eu sempre dizia sim. Eu estava passando o rodo no escritório quando vi o laptop dele aberto sobre a escrivaninha. Não tinha intenção de bisbilhotar, de verdade. Mas a tela se iluminou sozinha e apareceu uma conversa do WhatsApp. Era um chat com a esposa dele, Laura, e o que eu li me tirou o fôlego. Laura havia escrito: Você já contou para a sua mãe que vamos nos mudar para São Paulo? Teodoro respondeu: Não. E não vou contar até o último momento. Você sabe como ela fica. Vai começar com o drama dela de que não vai ver o Gustavo, que estamos abandonando ela, blá blá blá. Mas é verdade, você não vai ver o seu filho tão seguido. Ah, por favor, mal o vejo agora. Ela sempre está pedindo para trazermos ele, mas depois se cansa e nos liga para buscarmos antes. Isso era mentira. Uma mentira cruel. Eu nunca me cansava de Gustavo. Nunca. Eles eram os que o buscavam antes porque tinham planos, porque não queriam que o filho interferisse nas suas saídas, nos seus jantares, nas suas vidas perfeitas de casal bem-sucedido. Mas Teodoro estava dizendo à esposa que o problema era eu. Continuei lendo com as mãos tremendo. Além disso, continuou Teodoro, não é como se fizéssemos muito por ela. Ela vem quando a gente precisa de algo e pronto. Não devemos mais nada. Não devemos mais nada. Essas 5 palavras ficaram gravadas no meu cérebro como ferro em brasa. Nada mais. 35 anos de noites sem dormir, de sacrifícios, de amor incondicional eram nada mais. Laura respondeu: Você tem razão. De qualquer forma, quando nos mudarmos, vai ser um alívio não tê-la tão em cima.
Fechei o laptop. Minhas mãos suavam. O rodo caiu no chão. Sentei-me no chão daquele escritório, cercada de móveis caros que meu filho havia comprado com o dinheiro que ganhava no trabalho bem-sucedido. E chorei em silêncio. Não chorei de tristeza, chorei de raiva, de impotência, de humilhação. Terminei de limpar aquela casa como um robô. Cada movimento era mecânico. Quando acabei, escrevi para Teodoro. Já terminei. Ficou tudo limpo. Ele respondeu 3 horas depois. Valeu, mãe. Nem sequer mãe, apenas mãe. Como se até o meu nome completo pesasse para ele. Não lhe disse nada sobre o que havia lido. Para quê? Eu já sabia o que ele pensava de mim. Já sabia que me via como um fardo, como alguém chata, como alguém de quem ele precisava se livrar. 2 semanas depois, descobri algo pior. Foi num sábado de manhã. Eu estava checando meu e-mail quando chegou uma notificação do banco. Era sobre o carro de Rodolfo, o que estava no meu nome. Multas de trânsito pendentes. 47 infrações não pagas. Total devido. 80. Muias, 00. 80 mil reais em multas. 47 infrações. Liguei para Rodolfo imediatamente. Chamou 5 vezes antes que ele atendesse. Alô, Rodolfo, acabei de receber um e-mail do banco. Você tem 80.000 em multas não pagas. Houve um silêncio longo. Ah, sim, isso eu tinha esquecido de comentar com você. Você tinha esquecido? São quase 50 multas. Como é possível? Mãe, relaxa. São de um tempo atrás, eu vou pagar. Quando, Rodolfo, porque o carro está no meu nome. Se você não pagar, vão me penhorar. Eu sei, mãe. Não seja dramática. Eu disse que vou pagar. Com que dinheiro? Se você ainda me deve os R100, 00000Q1 IT, I, IMPR, IST, IH, A, Charg 3AN, OS, IUSR 100. 00 que te emprestai a Trianosils 30. Zeel, 00 de 8 meses atrás? A voz dele mudou. Tornou-se dura, fria. Sabe de uma coisa? Estou de saco cheio de você ficar me cobrando sempre. É sempre a mesma coisa com você. Emprestei, me deve. Quando me paga? Não se supõe que as mães ajudam os filhos sem esperar nada em troca? Fiquei emudecida. Rodolfo, não. Não, mãe, é sério. Você é obcecada por dinheiro. Por isso ninguém quer ficar com você. Porque você vive amargurada, se fazendo de vítima, cobrando favores. E desligou. Fiquei com o telefone na mão, tremendo da cabeça aos pés. Não podia acreditar no que acabava de escutar. Eu não estava cobrando favores. Estava defendendo o pouco que me restava. Mas para ele, eu era a vilã. Eu era a mãe má que se atrevia a lembrá-lo das dívidas. Passei 3 dias sem dormir repassando aquela conversa. De verdade, eu era o problema? De verdade, eu estava sendo dramática, amargurada, obcecada? E então me lembrei de algo. Algo que havia escutado meses atrás, mas que não havia querido processar. Foi em maio. Eu havia ido ao supermercado perto da casa de Diana. Estava na fila para pagar quando ouvi vozes conhecidas atrás de mim. Me virei e vi Diana com 2 amigas. Ela não havia me visto. Uma das amigas perguntou: "E a sua mãe, como está?" Diana suspirou com um dramatismo exagerado. Ai, lá está ela, bem grudenta como sempre. Não entende que eu cresci, que tenho minha vida. Toda hora me liga, manda mensagem, é esgotante. As amigas riram. Todas as mães são assim, disse outra. Sim, mas a minha é nível especialista. Outro dia me disse que estava com saudades. Perguntou se podia me visitar. Você imagina, visitá-la do nada, só porque sim, como se eu não tivesse nada melhor para fazer. Riram de novo. Eu estava a 3 metros de distância, de costas, mas cada palavra me atravessava como uma bala. E o que você disse a ela? Inventei que tinha muito trabalho. Obviamente não vou visitá-la só porque ela se sente sozinha. Que faça amigas ou algo. Não é minha responsabilidade entretê-la. Paguei minha conta e saí dali o mais rápido que pude. Cheguei em casa e vomitei, literalmente. Vomitei de nojo, de dor, de traição. Minha filha, minha única filha, a menina que eu havia ensinado a andar, a falar,
a ser forte. Essa mesma menina falava de mim com desprezo na frente das amigas. Me reduzia a uma mãe grudenta, a um estorvo, a alguém patético que não tinha nada melhor para fazer a não ser incomodar a filha bem-sucedida. Todas essas descobertas parciais foram se acumulando como pedras no meu peito. Cada uma era dolorosa por si só, mas juntas formavam uma verdade insuportável. Meus filhos não só me ignoravam, me desprezavam, falavam mal de mim pelas costas. Zombavam dos meus sentimentos, me viam como um fardo inútil do qual queriam se livrar. E o pior de tudo é que seguiam fingindo. Quando me viam de frente, falavam comigo com aquela cortesia falsa, com aqueles "te amo, mãe" vazios, com aquelas promessas de "depois a gente se vê" que nunca se cumpriam. Viviam uma vida dupla. Comigo eram filhos aparentemente respeitosos. Longe de mim eram cruéis, ingratos, zombeteiros. Comecei a me perguntar quantas outras conversas teriam tido sobre mim, quantas vezes teriam revirado os olhos quando eu lhes ligava, quantas vezes teriam suspirado com fastio ao ver meu nome nas telas. Senti-me como uma tonta, como uma velha iludida que havia acreditado que o amor de mãe era o suficiente para manter uma família unida, mas não era suficiente, nunca foi. Eles haviam crescido, haviam formado suas próprias vidas, e nessas vidas eu já não cabia. Eu era um estorvo, uma relíquia do passado que lhes recordava suas origens humildes, suas obrigações morais, sua dívida emocional. E essa dívida, evidentemente, eles não queriam pagar. Há 3 meses, fiz algo que nunca havia feito. Revisei meu testamento. Eu o havia feito anos atrás quando Rafael morreu. Nesse testamento, eu deixava tudo dividido equitativamente entre meus 3 filhos. A casa, minhas economias, meus pertences. Também especificava que os 3 carros que estavam no meu nome lhes pertenciam oficialmente. Enquanto lia aquele documento, senti uma mistura de tristeza e raiva. De verdade, eu lhes daria tudo? Depois de como me tratavam, depois da humilhação constante, do desprezo, do esquecimento? Guardei o testamento na minha gaveta. Não fiz nada com ele ainda, mas algo havia mudado dentro de mim. Uma semente de raiva havia começado a germinar. Já não era só dor, já não era só tristeza, era indignação, porque eu não merecia aquilo. Ninguém merecia. Não importava o quanto eu tivesse me sacrificado por eles, eu não podia obrigá-los a me amar. Mas também não tinha que continuar me submetendo à crueldade deles. E então chegou dezembro, chegou o Natal, chegou minha última tentativa para recuperar minha família. Escrevi-lhes aquela mensagem com 2 semanas de antecedência. Eu os convidei com toda a minha alma. Preparei aquela ceia com todo o meu coração, e eles nem sequer tiveram a decência de inventar uma boa mentira. Só puseram emojis, respostas de uma palavra, indiferença total. Eu devia ter sabido. Todos os sinais estavam ali. Todas as descobertas parciais apontavam para a mesma conclusão. Não viriam, nunca tiveram a intenção de vir. Mas eu, teimosa como sempre, quis acreditar que havia uma possibilidade, uma última possibilidade de que se lembrassem de quem eu era, de que se lembrassem de tudo o que eu havia feito por eles, de que o espírito natalino ao menos os fizesse refletir. Eu estava errada. No dia 24 de dezembro, às 22 horas, enquanto eu estava sentada em frente àquela mesa cheia de comida que ninguém ia comer, li aquela mensagem no grupo da família. Aquela mensagem que me destruiu e ao mesmo tempo me libertou. Velha insuportável. Ninguém te aguenta. Vai comer sozinha mesmo. E naquele momento, todas as descobertas parciais se uniram numa revelação completa. Meus filhos não me amavam, e eu já não tinha que fingir que estava tudo bem. Era hora de tomar uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo para sempre. Há momentos na vida que nos mudam para sempre. Momentos que dividem nossa existência em um antes e um depois. Para mim, esse momento foi a noite de 24 de dezembro.
sentada em frente a uma mesa cheia de comida que ninguém veio compartilhar, lendo palavras que eu nunca devia ter lido. Velha insuportável, ninguém te aguenta. Vai comer sozinha mesmo. Li uma vez, 2, 3. Como se ler mais vezes fosse mudar o significado delas. Como se de repente fossem se transformar em palavras de amor, de arrependimento, de desculpa, mas não mudavam, seguiam ali, cruéis, definitivas, verdadeiras. O grupo da família tinha um nome que eu mesma havia posto anos atrás: Família Santos, amor eterno. Que irônico, que dolorosamente irônico. Olhei para a tela até meus olhos se embaçarem. Não de lágrimas. Eu já não tinha lágrimas. Era algo mais profundo que a tristeza. Era a morte de uma ilusão. A morte da mãe que havia acreditado que o amor incondicional era suficiente. Levantei-me da cadeira. Minhas pernas tremiam, mas consegui me sustentar. Caminhei até a janela da cozinha. Lá fora, as casas dos meus vizinhos brilhavam com luzes natalinas. Eu escutava risadas distantes, música, celebração. O mundo continuava girando, as famílias continuavam reunidas, o Natal continuava sendo mágico. Para todos, menos para mim. Voltei para a mesa. Observei cada detalhe daquela ceia que eu havia preparado com tanto amor. O peru dourado, perfeito, fatiado com precisão, a farofa que eu havia levado 2 dias para preparar com a receita da minha avó, as castanhas caramelizadas, o ponche fumegante na panela grande, os biscoitos de gengibre decorados à mão, cada um com uma mensagem. Te amo, Teodoro. Te amo, Rodolfo. Te amo, Diana. Quão patética eu me via. Uma mulher de 59 anos escrevendo mensagens de amor em biscoitos para filhos que nem sequer tiveram a decência de recusar o convite na minha frente. Peguei meu celular de novo. Voltei a ler a mensagem. Desta vez, reparei num detalhe que não havia notado antes. A mensagem de Teodoro havia sido enviada para o grupo errado. Eles tinham um chat paralelo, um sem mim, onde falavam livremente. E, por erro, Teodoro havia mandado aquele insulto para o grupo onde eu estava. Entrei nesse chat paralelo. Diana o havia apagado rapidamente, mas consegui ver que tinha um nome. Os três. Os três. Como se fossem a verdadeira família. Como se eu fosse uma estranha de quem era preciso se proteger, de quem era preciso falar às escondidas. Eu quis gritar, quis quebrar algo, quis ligar para eles e dizer tudo o que eu sentia. Toda a dor que haviam me causado, toda a raiva que eu tinha acumulada. Mas não o fiz porque, no meio daquela dor insuportável, algo mudou dentro de mim. Algo fundamental. Percebi que eu já não queria o amor deles, já não queria as desculpas, já não queria as promessas vazias. Eu queria justiça. Não vingança. Justiça. Havia uma diferença. A vingança busca ferir, a justiça busca equilibrar. E depois de anos de desequilíbrio, de dar sem receber, de amar sem ser amada, de sacrificar-me sem ser valorizada, era hora de equilibrar a balança. Sentei-me de novo em frente à mesa, servi um prato para mim, só um. Cortei um pedaço do peru e levei à boca. Desta vez, senti o gosto. Estava delicioso. Perfeito. Eu havia feito um trabalho excepcional. Comi devagar, provei cada prato, a farofa, as castanhas, o ponche, os biscoitos. Tudo estava exatamente como devia estar. Eu havia cumprido a minha parte, havia demonstrado meu amor da única maneira que sabia, cozinhando, preparando, dando. Eles eram os que haviam falhado, não eu. Terminei de jantar por volta das R$ 23. Recolhi a mesa. Guardei a comida em vasilhas, limpei tudo com calma, sem pressa. Cada movimento era deliberado, consciente. Às 23h30, sentei-me na sala. As luzes da árvore de Natal piscavam suavemente. A música natalina havia terminado. O silêncio da casa era absoluto. Peguei meu celular, procurei nos meus contatos um nome que eu não ligava há meses: Dr. Ernesto Medeiros. Ernesto era o advogado da família há 15 anos.
Havia cuidado do testamento de Rafael quando ele morreu. Havia gerenciado a compra da minha casa. Conhecia perfeitamente minhas propriedades, minhas contas, meus documentos legais. Olhei a hora. 23h40. Era tarde, tarde demais para ligar. Mas algo dentro de mim me urgia a fazê-lo. Como se esperar até o dia seguinte fosse me fazer arrepender, como se a lucidez que eu havia alcançado fosse tão frágil que podia se desvanecer com o amanhecer. Liguei. Chamou 3 vezes. 4. 5. Pensei que ele não ia atender, mas atendeu. Alô. A voz dele soava sonolenta, confusa. Doutor Medeiros, sou Josefa Santos. Houve uma pausa. Dona Josefa, está tudo bem? É muito tarde. Eu sei. Desculpe a hora. Mas preciso que o senhor me ajude com algo urgente. Nesta mesma noite. O tom dele mudou. Tornou-se alerta. Profissional. O que a senhora precisa? Respirei fundo. As palavras estavam na minha garganta esperando para sair. Mas uma parte de mim ainda duvidava. Eu faria isso de verdade? Tomaria uma decisão tão drástica, tão definitiva? Olhei para a mesa já vazia. Lembrei das horas que passei cozinhando. Lembrei da ilusão com que havia decorado. Lembrei da esperança com que havia esperado. E lembrei das palavras. Velha insuportável, ninguém te aguenta. A dúvida desapareceu. Eu preciso que o senhor modifique meu testamento. Quero deserdar meus 3 filhos completamente. O silêncio do outro lado foi longo. Eu podia imaginar o doutor Medeiros sentado na cama, completamente acordado agora, processando o que acabava de escutar. Dona Josefa, a senhora tem certeza? É uma decisão muito séria, muito permanente. Estou completamente certa. A senhora pode me dizer o que aconteceu? Eu lhe contei. Contei tudo. Os anos de abandono, os desprezos, as humilhações e, finalmente, a ceia de Natal. A mensagem cruel. A certeza de que meus filhos me viam como um estorvo do qual queriam se livrar. O advogado escutou em silêncio. Quando terminei, suspirou profundamente. Sinto muito, Dona Josefa. Nenhuma mãe deveria passar por isso. Já passou. Agora só quero fazer o que é correto. Eu entendo, mas a senhora deve saber que, por lei, seus filhos têm direito à legítima, uma parte da herança. Não posso deserdá-los completamente a menos que exista uma causa legal grave. Que tipo de causa? Maus tratos, abandono, falta de cumprimento de obrigações filiais. Seus filhos a apoiam financeiramente? A visitam regularmente? Cuidam da senhora? Não, não fazem nada disso. Eu os apoiei. Eu lhes emprestei dinheiro que nunca me devolvem. Eu cuido deles quando precisam de mim. Mas eles só aparecem quando querem algo. Isso pode ser o suficiente para argumentar abandono moral. Deixe-me trabalhar no documento. Vou redigir um novo testamento onde se reduza ao mínimo legal a parte que lhes corresponde e vou incluir cláusulas específicas onde se detalhe o abandono. Quanto tempo leva? Normalmente esses processos levam semanas, mas se for urgente, posso ter um rascunho pronto amanhã à tarde. Precisarei que o senhor venha ao meu escritório para assiná-lo com testemunhas e em cartório. Não posso assinar esta noite. Esta noite, Dona Josefa, é véspera de Natal. Não há cartórios disponíveis. Não me importo. Prepare o documento agora. Eu o assino e amanhã o formalizamos. Mas preciso ter algo em minhas mãos esta noite. Algo que me confirme que tomei esta decisão, que não vou me arrepender amanhã quando acordar. O advogado guardou silêncio por um momento, depois disse: Tudo bem, me dê 1 hora. Vou redigir um documento preliminar, lhe envio por e-mail, a senhora lê, imprime, assina e amanhã formalizamos. O que acha? Perfeito. Mais alguma coisa, Dona Josefa? A senhora mencionou que há 3 carros em seu nome que seus filhos usam, correto? Sim. Quer que os bloqueie? Posso fazer um pedido de bloqueio administrativo temporário. Isso fará com que, se tentarem usá-los, a polícia os pare. Não é permanente, mas lhes causará, digamos, um transtorno considerável.
Pensei em Rodolfo e seus 80 IARs, 00, em multas não pagas. Pensei em Teodoro usando o carro dele para viajar a São Paulo sem sequer me dizer que ia se mudar. Pensei em Diana, que provavelmente usava o carro dela para ir àquelas reuniões com amigas onde falava mal de mim. Faça isso. Bloqueie os 3 carros. Entendido. Receberão uma notificação assim que for processado. Provavelmente amanhã de manhã. Perfeito. Dona Josefa, uma última pergunta e me desculpe por fazê-la, mas é minha obrigação como seu advogado. A senhora está tomando esta decisão com a mente sã? Não bebeu álcool? Não está sob medicação que possa afetar seu julgamento? Doutor, estou há 59 anos tomando decisões com a mente sã. Esta é a mais lúcida de todas. Está bem. Confio na senhora. Então, mãos à obra. Envio o documento em 1 hora. Revise-o com calma. E, se estiver de acordo, nos vemos amanhã às 10 horas da manhã no meu escritório para assiná-lo oficialmente. Estarei lá. Desliguei o telefone. Minhas mãos já não tremiam. Meu coração batia com calma. Uma calma estranha, considerando o que acabava de fazer. Levantei-me do sofá, fui à cozinha, servi uma xícara de ponche quente, voltei para a sala e sentei-me em frente à árvore de Natal. Enquanto esperava o e-mail do Dr. Medeiros, pensei nos meus filhos, pensei nas crianças que haviam sido, nos adolescentes cheios de sonhos, nos adultos em que haviam se convertido. E me dei conta de algo que nunca antes havia querido admitir. Eu não havia fracassado como mãe. Havia feito tudo certo. Eu lhes havia dado amor, educação, valores, oportunidades. Eles haviam fracassado como filhos, e isso não era culpa minha. Não era minha responsabilidade carregar a culpa das decisões deles, da ingratidão, da crueldade. A 00:30 chegou o e-mail. Abri-o com as mãos firmes. Li cada palavra do documento. Era claro, legal, definitivo. Testamento de Josefa Santos. Pela presente. Revogo qualquer testamento anterior e estabeleço o seguinte. Devido ao abandono moral e emocional sistemático por parte de meus 3 filhos, Teodoro, Rodolfo e Diana, e em uso das faculdades que me outorga a lei, disponho que meu patrimônio seja distribuído da seguinte maneira. O mínimo legalmente estabelecido, a legítima para cada filho, e o restante será doado a organizações beneficentes que apoiam mulheres idosas em situação de abandono. Continuei lendo. Cada linha era um ato de justiça, de dignidade, de amor próprio. Imprimi o documento, assinei com meu nome completo, guardei-o num envelope pardo. Eram 2 da manhã do dia 25 de dezembro, Natal, o dia do nascimento, do perdão, da família. Mas para mim, era o dia do meu renascimento, do fim de uma etapa de submissão e o começo de uma etapa de dignidade. Fui dormir naquela noite com uma paz que não sentia há anos. Não era felicidade, era algo melhor. Era certeza. A certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, havia feito o correto para mim. E enquanto fechava os olhos, pensei na manhã, no momento em que meus filhos descobrissem o que eu havia feito, nos rostos de surpresa, de indignação, de fúria, e sorri porque, finalmente, depois de anos de ser invisível, eles iam me ver de verdade, completamente. Acordei no dia 25 de dezembro, às 6 da manhã, não porque tivesse que fazê-lo, simplesmente porque meu corpo não conseguia mais dormir. Havia algo no ar, uma antecipação, uma energia estranha que me mantinha alerta. Levantei, preparei um café e sentei-me na cozinha para esperar. Eu não sabia exatamente o que estava esperando, mas sabia que algo ia acontecer, algo grande. Às 7:30 da manhã, meu celular tocou. Era Rodolfo. Não atendi. Ele ligou de novo e outra vez e mais outra. 5 chamadas em 10 minutos. Finalmente deixou uma mensagem de voz. Eu a escutei. Mãe, que porcaria você fez? Acabei de receber uma notificação de que meu carro foi bloqueado. Não posso usá-lo. Me liga. É urgente. A voz dele não era preocupada.
Era furiosa. Apaguei a mensagem. Às 8 horas da manhã, Diana começou a me escrever pelo WhatsApp. Mãe, por que você bloqueou meu carro? Mãe, atende. Mãe, isso é ridículo. Tenho compromissos hoje. O que está acontecendo com você? Agora você está se vingando porque não fomos à sua ceia? Li cada mensagem com calma. Não respondi a nenhuma. Às 8h30, Teodoro me ligou. Desta vez, eu atendi. Precisava ouvir a voz dele. Precisava confirmar o que eu já sabia, que só me procuravam quando algo os afetava. Mãe, bom dia. Bom dia, Teodoro. O que você fez? Recebi uma notificação de que meu carro foi bloqueado. Tive que deixar o Gustavo com os vizinhos porque não consigo sair. Me explica o que está acontecendo. O tom dele era de exigência, não de preocupação comigo, mas pelo transtorno que eu havia causado. Os carros estão no meu nome, Teodoro, e decidi exercer meu direito de bloqueá-los. Seu direito? Do que você está falando? Esse carro é meu. Eu o uso. Eu pago o seguro, mas está no meu nome. E, ontem à noite, enquanto eu jantava sozinha na véspera de Natal, decidi que era momento de fazer algumas mudanças. Houve um silêncio. Eu podia imaginar o rosto dele processando o que eu acabava de dizer. Espera, isso é porque não fomos à sua ceia? Isso é porque nenhum de vocês teve a decência de me dizer que não viriam. Porque, em vez disso, escreveram no chat privado de vocês que eu sou uma velha insuportável que ninguém aguenta. Outro silêncio. Este, mais longo, mais pesado. Mãe, eu. Você o quê, Teodoro? Você vai dizer que não é verdade? Porque eu li com meus próprios olhos no grupo da família. Por erro, você mandou para o grupo errado. Foi. Foi um momento de frustração. Eu não disse a sério. Ah, não? Então, por que você escreveu? Por que vocês têm um chat sem mim onde falam de como eu sou chata? Mãe, todos precisamos desabafar às vezes. Pois eu também preciso desabafar, Teodoro. E ontem à noite, desabafei ligando para o meu advogado. Seu advogado? Para quê? Para modificar meu testamento e para bloquear os carros que vocês tanto gostam de usar, mas que estão no meu nome. A respiração dele se acelerou. Eu podia escutá-la através do telefone. Você não pode fazer isso. Já fiz. Às 10 horas tenho hora para assinar o documento oficial. Os carros vão permanecer bloqueados até que eu decida o que fazer com eles. E quanto ao testamento? Bom, vocês vão ter que esperar eu morrer para saber exatamente o que mudei. Mãe, você está sendo irracional. Está reagindo emocionalmente. Irracional? 35 anos te criando, me sacrificando por você, e você me chama de irracional porque finalmente reajo a anos de desprezo? Não é desprezo, mãe. É só que temos nossas vidas, estávamos ocupados, não pudemos ir a uma ceia. Não é para tanto. Não puderam ir a uma ceia, mas puderam ir a um bar depois do seu jantar de trabalho urgente, há 1 ano e meio, enquanto eu cuidava do seu filho até as 2 da madrugada. Eu te agradeci por isso. Com um obrigado, mãe, seco, sem sequer perguntar como eu estava, sem sequer pagar a gasolina, usando meu tempo, minha casa, meu amor, como se fossem recursos gratuitos e ilimitados. Agora você vai me cobrar por cuidar do seu neto? Não, Teodoro, não vou te cobrar. Mas também não vou continuar sendo sua conveniência, seu recurso de emergência, sua mãe invisível que só existe quando você precisa dela. Você é minha mãe. É suposto que você esteja aqui quando precisamos de você. As palavras dele me atingiram, mas desta vez, em vez de me machucarem, me deram clareza. Você tem razão. Eu sou sua mãe e estive aí toda a sua vida, a cada dia, a cada noite, a cada momento em que você precisou de mim e a cada momento em que não precisou. Mas você, Teodoro, quando esteve aqui por mim? Quando me ligou só para saber como eu estava? Quando me visitou sem precisar de algo em troca? Ele não respondeu. Exato. Nunca, porque para você eu só existo em função do que posso te dar.
Mas chega, filho. Chega. Mãe, por favor, não faça isso. Vamos conversar com calma. Eu tenho que ir. O Dr. Medeiros me espera às 10 horas. Mãe, espera. Eu desliguei. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era adrenalina. Era poder. Era a sensação de finalmente, depois de anos, impor limites. 10 minutos depois, chegou uma mensagem ao grupo da família. Era de Diana. Mãe, sério? Agora você vai nos castigar como se fôssemos crianças. Isso é patético. Rodolfo respondeu. É inacreditável. Toda a vida se sacrificando e agora, no fim, acontece que fazia isso para nos cobrar depois. Típico. Teodoro escreveu. Melhor a gente se falar quando essa birra passar. Birra. 35 anos de amor incondicional reduzidos a uma birra. Escrevi no grupo pela primeira vez em semanas. Não é uma birra, é uma decisão consciente. Vocês decidiram que não queriam uma mãe. Eu decidi que não quero filhos que me tratem como lixo. Estamos em paz. E saí do grupo. Bloqueei os 3 números. Silenciei o WhatsApp. Às 9h30 da manhã, saí de casa rumo ao escritório do Dr. Medeiros. Eu ia vestida com minha melhor roupa, penteada, maquiada, ereta. Não ia como uma vítima, ia como uma mulher que havia recuperado sua dignidade. Cheguei pontualmente. O Dr. Medeiros me esperava no escritório dele junto com 2 testemunhas e um tabelião que, apesar de ser Natal, havia aceito vir por um pagamento extra. Dona Josefa, bom dia. Teve uma noite tranquila? A mais tranquila em anos, doutor. Fico feliz em ouvir isso. Ligo porque seus filhos vieram ao meu escritório ontem. Os 3. Os 3 queriam falar sobre os carros. E também, queriam saber se era possível reverter a mudança no testamento. E o que o senhor lhes disse? Eu lhes disse a verdade, que o testamento é decisão da senhora, e só a senhora pode modificá-lo, e que os carros permanecerão bloqueados até que a senhora decida o contrário. Como reagiram? Teodoro tentou ser diplomático. Disse que entendia que a senhora estava magoada, que queriam resolver as coisas. Rodolfo foi mais direto. Me ameaçou de me processar por conspiração, ou algo assim. Tive que lembrá-lo de que sou apenas o executor de suas decisões, não o autor. E Diana chorou muito. Diana sempre foi boa atriz. O advogado guardou silêncio um momento. Depois disse: Dona Josefa, pediram que lhe desse uma mensagem. Ah, que mensagem? Que estão dispostos a fazer o que for necessário para recuperar sua confiança, que querem falar com a senhora, que lhes dê uma oportunidade. E o que o senhor acha, doutor? Minha opinião como advogado é que a senhora tem todo o direito legal de manter sua decisão. Minha opinião como pessoa, isso já é mais complexo. São seus filhos, e apesar de tudo, a senhora os ama. Isso eu posso ver. Eu os amei, doutor, no passado. Amei as crianças que foram. Mas esses adultos que estão agora, eu não os reconheço. E, sobretudo, não confio neles. Eu entendo. O que quer que eu lhes diga se voltarem? Diga a eles que se quiserem falar comigo, sabem onde eu moro, mas que eu não vou abrir a porta só porque agora eles precisam de mim, que terão que demonstrar com ações, não com palavras, que realmente mudaram. Transmitirei a mensagem. Depois de desligar, fiquei pensando nas palavras do advogado. Eu os amava ainda? Era uma pergunta difícil. O amor de mãe não desaparece assim, de repente, mas se transforma, se endurece, se protege. Eu já não era a mãe ingênua que perdoava tudo. Eu era uma mulher que havia aprendido que o amor sem respeito é maus tratos e que o perdão sem mudança é cumplicidade. O 28 de dezembro, algo mudou em meu interior. Foi sutil, mas profundo. Eu estava regando as plantas do jardim quando percebi que sorria. Não por algo específico, só sorria. Meu corpo se sentia leve. Meus ombros já não carregavam aquele peso invisível que eu havia levado por anos. A culpa havia desaparecido. Durante décadas, toda vez que eu impunha limites, sentia culpa. Toda vez que dizia não, questionava se estava sendo egoísta.
Toda vez que priorizava meu bem-estar sobre as demandas dos meus filhos, sentia-me uma mãe ruim. Mas agora eu entendi algo fundamental. Ser boa mãe não significa anular-se, significa ensinar. E às vezes, o melhor ensinamento é deixar que as consequências falem por si sós. Naquela tarde, tomei uma decisão que nunca pensei que tomaria. Liguei para uma agência de viagens. Boa tarde. Em que posso ajudar? Quero reservar uma viagem para uma pessoa, para algum lugar com praia, para meados de janeiro. Perfeito. Tem algum destino em mente? Me surpreenda. Só quero um lugar tranquilo com vista para o mar, onde eu possa descansar sem que ninguém me incomode. A agente riu suavemente. Acho que tenho exatamente o que a senhora precisa. Ela me ofereceu um pacote para Puerto Vallarta. Uma semana em um hotel pequeno de frente para a praia, tudo incluído. Havia uma promoção para a terceira idade. Eu aceito. Disse sem pensar duas vezes. Excelente. Pagará com cartão? Sim. Dei meus dados, confirmei a reserva e, quando desliguei, senti-me como uma adolescente planejando sua primeira aventura. Eu ia fazer algo só para mim, sem consultar ninguém, sem pedir permissão, sem me sentir culpada. Em 29 de dezembro, meus filhos fizeram uma última tentativa desesperada. Chegaram juntos à minha casa. Eu os vi da janela. Traziam uma caixa grande embrulhada em papel de presente. Pareciam nervosos, incomodados. Bateram na porta. Mãe, sabemos que você está aí. Por favor, nos dê 5 minutos. Era a voz de Teodoro. Não respondi. Mãe, te trouxemos um presente. É um gesto de desculpa. Por favor, ao menos abra para a gente te entregar. Diana falou. Mãe, estivemos pensando e você tem razão. Nos comportamos de forma horrível com você. Queremos te compensar. Compensar-me. Como se anos de abandono pudessem ser compensados com uma caixa embrulhada. Abri a porta só um pouco, o suficiente para vê-los, mas não para convidá-los a entrar. Os três me olharam com expressões que tentavam parecer arrependidas, mas eu já conhecia as máscaras deles. 5 minutos, eu disse. Falem. Teodoro pigarreou. Mãe, queríamos pedir desculpas formalmente. O que escrevemos no chat foi cruel e injustificável. Estávamos frustrados, mas isso não é desculpa. E o de não ir à sua ceia não tem perdão. Exato, acrescentou Rodolfo. Não tem perdão, mas queremos que você saiba que vamos mudar de verdade. Diana estendeu a caixa em minha direção. Compramos isto para você. É um tablet para que você possa fazer videochamadas mais facilmente, para que a gente esteja mais conectada. Olhei para a caixa, não a peguei. Um tablet? Vocês acham que um dispositivo eletrônico vai consertar anos de desprezo? Não é só isso, mãe, disse Teodoro. Também queremos te propor algo. Vamos fazer um calendário. Vamos nos revezar para te visitar todo domingo. Um diferente a cada semana. Assim, você sempre terá companhia. E vamos organizar jantares em família uma vez por mês, acrescentou Diana. Na sua casa ou na nossa, como você preferir. Vamos recuperar o tempo perdido. Olhei para os três. Seus rostos cheios de esperança fingida. Suas promessas que soavam exatamente como todas as promessas quebradas do passado. Ah, sabem por que eu não acredito em vocês? Perguntei com calma. Eles se entreolharam, confusos. Porque vocês tiveram anos para fazer tudo isso. Anos em que eu lhes pedi, lhes supliquei, lhes implorei um pouco de tempo e nunca o fizeram. Por que agora sim? Porque entendemos o quão importante você é para nós, disse Diana. Não. Agora sim, porque eu lhes tirei os carros. Porque modifiquei meu testamento. Porque finalmente há consequências para as ações de vocês. Não é amor o que os traz aqui, é pânico. Rodolfo apertou o maxilar. Então, o que você quer, mãe? Que a gente se arraste? Que beijemos seus pés? Eu não quero nada, Rodolfo. Esse é justamente o ponto. Eu já não quero nada de vocês. Durante anos, eu quis o amor, o tempo, o respeito de vocês
E nunca me deram. Agora eu não preciso mais. Isso não é verdade? Disse Teodoro. As mães sempre precisam dos filhos. As mães precisam de filhos que as valorizem. Vocês não me valorizam, só precisam de mim. Mãe, me dê uma oportunidade, suplicou Diana. Só uma. Eu prometo que vou mudar. Diana, você me prometeu mudar centenas de vezes. Toda vez que eu reclamava de algo, você prometia ligar mais, visitar mais, e nunca acontecia. Desta vez é diferente. Não é. A única diferença é que agora há algo em jogo para vocês. Mas para mim já não há nada em jogo porque eu já perdi tudo o que podia perder. Perdi vocês há anos, só que estava enganando a mim mesma. O silêncio que se seguiu foi denso, doloroso. Finalmente Teodoro falou. Então, é assim que isso vai terminar? Você vai morrer sozinha, amargurada, sem a sua família? As palavras dele buscavam me ferir. Buscavam ativar meu medo mais profundo, a solidão, mas já não funcionava. Prefiro estar sozinha a estar rodeada de pessoas que me fazem sentir invisível. A solidão que dói não é a física, Teodoro. É a que você sente quando está com alguém que não te vê. E com vocês, eu sempre me senti sozinha. Diana começou a chorar. Desta vez, pareciam lágrimas reais. Não quero te perder, mãe. Então, devia ter pensado nisso antes. Devia ter pensado nisso todas as vezes que recusou meus convites. Todas as vezes que me fez sentir que eu era um incômodo. Todas as vezes que falou mal de mim com suas amigas. Ela se sobressaltou. Eu te escutei, Diana, no supermercado há meses, dizendo para suas amigas que era esgotante ter uma mãe como eu. Ela cobriu a boca com a mão. Mãe, eu. Cada um de vocês me machucou de formas que eu nunca imaginei possíveis. E agora vem aqui com um tablet e promessas vazias, esperando que eu esqueça tudo. Então, o que podemos fazer? Perguntou Teodoro com desespero. Nada. Vocês não podem mais fazer nada. O dano está feito, mas você sempre dizia que o amor de mãe era incondicional, reclamou Rodolfo. E foi durante 59 anos. Mas acontece que até o amor incondicional tem limites, e vocês cruzaram todos eles. Peguei a caixa de presente que Diana ainda segurava nas mãos. Coloquei-a no chão em frente a eles. Fiquem com o tablet, fiquem com as promessas de vocês e fiquem com a lição. As pessoas não são descartáveis. E quando você decide tratar alguém como se não importasse, essa pessoa vai, eventualmente, acreditar nisso e vai te deixar ir. Fechei a porta. Escutei os soluços deles do outro lado. Escutei as súplicas. Mas desta vez, meu coração não cedeu porque finalmente havia entendido algo fundamental. Deixá-los ir não era ódio. Era amor próprio. Naquela noite, tirei meu anel de casamento, o que Rafael havia me dado há 39 anos. Olhei-o sob a luz da lâmpada. Ainda brilhava apesar do tempo. Falei em voz alta, como se ele pudesse me escutar. Me perdoa, amor. Sei que você queria que eu cuidasse dos nossos filhos, que os mantivesse unidos. Mas eu não pude. Ou talvez cuidar deles significasse também lhes ensinar esta última lição. A lição de que as ações têm consequências e que o amor verdadeiro exige respeito. Guardei o anel de novo no meu porta-joias e pela primeira vez desde a morte dele, senti que Rafael estaria orgulhoso de mim, não por ter me sacrificado, mas por finalmente ter me valorizado. Há uma verdade que aprendi tarde demais na vida. Você não precisa se vingar de quem te machuca. A vida se encarrega disso sozinha. As consequências naturais das nossas ações sempre encontram o caminho de volta. Sempre. E meus filhos estavam prestes a descobrir isso. Passaram-se as primeiras semanas de janeiro. Eu me preparava para minha viagem a Puerto Vallarta. Comprei roupas novas, um maiô, sandálias confortáveis, um chapéu de palha. Eu me sentia como uma pessoa completamente diferente. Uma versão de mim que havia estado enterrada sob anos de obrigações e sacrifícios. Durante esse tempo, não soube nada dos meus filhos. Não ligaram, não escreveram.
E eu também não os procurei. Mas a vida numa cidade pequena tem suas formas de me manter informada. As notícias chegavam através de vizinhos, de conhecidos, daquelas conversas casuais na feira, e as notícias não eram boas, não para eles. A primeira que fiquei sabendo foi sobre Teodoro. Dona Carmela, minha vizinha de anos, tocou minha porta numa sexta-feira à tarde, no início de janeiro. Ela trazia uma tapuer com salgadinhos. Josefa, te trouxe estes. Fiz esta manhã. Obrigada, Carmela. Que gentileza. Entra, por favor. Sentamos na cozinha. Preparei café e, como sempre acontece com as conversas de vizinhas, eventualmente chegamos ao tema que ela realmente queria discutir. Escuta, Josefa. É verdade que seu filho Teodoro está se divorciando? Quase cuspi o café. Divorciando? Teodoro? Sim. Minha comadre, que mora perto dele, me contou. Diz que Laura saiu de casa há 2 semanas, que pegou o menino e foi morar com a mãe dela, o Gustavo. Sim, o menino. Diz minha comadre que houve um escândalo feio, que Laura descobriu que Teodoro estava gastando dinheiro em apostas esportivas, muito dinheiro, e que havia mentido sobre umas dívidas que tem. Fiquei em silêncio, processando a informação. Também diz que Teodoro está muito mal, que o viram bêbado em bares, que perdeu um contrato importante no trabalho porque chegou de ressaca a uma reunião com clientes. Seu filho sempre foi tão responsável. O que aconteceu com ele? Eu não sei, Carmela. Mas eu sabia. Sabia exatamente o que tinha acontecido com ele. Durante anos, Teodoro havia construído uma vida baseada em aparências, em projetar sucesso, em fingir que tudo estava perfeito. Mas as rachaduras sempre acabam se abrindo. E agora, sem o carro que eu havia bloqueado, sem a rede de segurança que representava saber que a mãe dele sempre estaria ali para resgatá-lo, todo o castelo de cartas dele estava desmoronando. 2 dias depois, fiquei sabendo de Rodolfo. Eu estava no banco quando ouvi 2 mulheres conversando na fila. E meu filho diz que Rodolfo Santos está numa enrascada tremenda, que ele deve dinheiro a meio mundo, que tentou pegar um empréstimo e foi negado porque tem o nome sujo na praça. O filho da Josefa, esse rapaz sempre parecia tão próspero, pura fachada, comadre. Acontece que o negócio que ele tinha faliu meses atrás e agora está tentando vender coisas para pagar dívidas, mas ninguém compra nada porque todos sabem que ele está desesperado. E a esposa dele? Ah, a esposa dele. Essa também tem as dela. Diz meu filho que ela estava farta das mentiras de Rodolfo, que descobriu que ele havia penhorado até as joias dela para pagar as dívidas. Agora ela está ameaçando deixá-lo. Afastei-me da fila. Eu não queria continuar escutando, mas também não podia negar que sentia algo. Não era satisfação, era confirmação. Rodolfo havia vivido toda a sua vida como se o dinheiro fosse infinito, como se pudesse pedir emprestado sem devolver, como se as consequências das ações dele nunca o alcançariam. E eu havia sido cúmplice dele, emprestando dinheiro que sabia que nunca me devolveria, resgatando-o dos problemas financeiros dele uma e outra vez. Mas quando eu lhe tirei essa rede de segurança, quando finalmente lhe disse chega, o mundo dele desabou porque ele nunca havia aprendido a ser responsável. Nunca havia tido que enfrentar as consequências reais das decisões dele e agora estava enfrentando todas de uma vez. De Diana, soube por acaso, da forma mais inesperada. Eu estava numa cafeteria em 10 de janeiro, tomando um cappuccino e lendo um livro quando vi entrar uma mulher que reconheci vagamente. Era uma das amigas de Diana, a que havia estado com ela daquela vez no supermercado. Ela sentou-se na mesa ao lado com outra mulher, e como não me reconheceram, falaram livremente. Você soube da Diana Santos? Não. O que aconteceu? Ela perdeu o emprego. Foi demitida. Sério? Por quê? Por vários erros graves. Parece que andava muito distraída, muito estressada. Ela pisou na bola num projeto importante e isso custou muito dinheiro à empresa. Eles a demitiram sem indenização. Ai, não, pobre Diana. Sim,
Mas também não sei como dizer sem parecer maldosa. Mas eu já esperava. Diana sempre foi muito irresponsável. Gasta mais do que ganha. Mora num apartamento que não pode pagar. Se endividou comprando coisas para ostentar? E agora, sem trabalho, ela já procurou outro? Ela diz que sim, mas está difícil. A reputação dela na área ficou manchada. E, além disso, ela está muito mal emocionalmente. Acho que tem problemas com a mãe ou algo assim. Ela me disse há umas semanas que a mãe dela a havia deserdado. Eu não entendi bem o drama, mas Diana estava muito afetada. Que barra! E ninguém pode ajudá-la? Os irmãos? Parece que todos estão com problemas. É uma família complicada. Levantei-me da minha mesa e saí da cafeteria sem terminar meu café. Eu precisava de ar fresco. Precisava processar o que acabava de escutar. Diana, minha menina, estava destruída, sem emprego, sem estabilidade, sem rumo. E uma parte de mim, uma parte pequena, mas persistente, quis ligar para ela. Quis resgatá-la como havia feito tantas vezes antes. Mas eu me contive porque desta vez era diferente. Desta vez, Diana tinha que aprender a lição que eu nunca havia lhe ensinado. Que as ações têm consequências. Que você não pode maltratar as pessoas que te amam e esperar que elas sempre estejam ali para te salvar. Que a vida cobra as suas contas. Voltei para casa com o coração pesado. Não era felicidade o que eu sentia ao saber que meus filhos estavam sofrendo. Era algo mais complexo. Era a tristeza de ver que a dor que eu havia tentado evitar a eles durante toda a vida finalmente os havia alcançado. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de justiça. Não a justiça que eu havia buscado, mas a justiça natural da vida. Aqui diz: o que se planta, se colhe. 2 semanas depois, em 19 de janeiro, um dia antes da minha viagem a Puerto Vallarta, recebi uma visita inesperada. Era Laura, a esposa de Teodoro. Bem, ex-esposa em processo. Ela tocou minha porta com suavidade. Quando abri, me surpreendi ao vê-la. Estava mais magra, com olheiras, mas havia uma determinação nos olhos dela que eu não havia visto antes. Dona Josefa, posso entrar? Laura. Claro, entre. Entramos na sala. Ofereci água. Ela sentou-se na beira do sofá, nervosa. Não sei se Teodoro lhe contou, mas estamos nos separando. Eu soube. Sinto muito. Não sinta. É o melhor. Eu devia ter feito isso há anos. Ela respirou fundo. Eu vim falar com a senhora porque preciso que saiba de algo. Algo que Teodoro nunca lhe disse. O quê? 6 meses atrás, quando a senhora emprestou a casa para limpar, lembra? Teodoro não estava vendendo a casa. Isso foi mentira. A verdade é que ele precisava que a senhora a limpasse porque íamos receber uns investidores. Teodoro queria impressioná-los para que lhe emprestassem dinheiro para um negócio. Um negócio de apostas esportivas. Fiquei gelada. Mas o negócio nunca funcionou. Teodoro começou a apostar o dinheiro que lhe emprestaram e perdeu tudo. E então começou a mentir, a esconder dívidas, a fazer empréstimos no meu nome sem que eu soubesse. Eu descobri tudo há 1 mês, e quando o confrontei, sabe o que ele me disse? Neguei com a cabeça. Ele me disse que a mãe dele sempre o resgatava quando tinha problemas, que a senhora perdoava tudo, que eventualmente a senhora ia ajudá-lo com as dívidas, porque é isso que as mães fazem, que eu estava exagerando. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Mas então a senhora mudou seu testamento e bloqueou os carros, e Teodoro se deu conta de que já não tinha para onde correr e desmoronou completamente. Começou a beber, a chegar atrasado ao trabalho, a ser irresponsável com o Gustavo, e eu não aguentei mais. Laura, eu não sabia. A senhora não tem culpa, dona Josefa. Pelo contrário, acho que a senhora fez o correto. Teodoro precisava chegar ao fundo do poço. Precisava aprender que as ações dele têm consequências. Eu só vim lhe dizer isso e agradecer. Agradecer-me? Sim, porque o que a senhora fez me deu a coragem de fazer o mesmo, de impor limites, de não continuar sendo cúmplice da irresponsabilidade dele. Ela levantou-se do sofá.
Só queria que a senhora soubesse a verdade. Teodoro está mal, mas é consequência das próprias decisões dele, não das suas. Eu a acompanhei até a porta. Antes de ir, ela se virou. Mais uma coisa. Gustavo pergunta pela senhora. Diz que sente falta da avó. Meu coração se apertou. Posso vê-lo. Claro, quando a senhora quiser. A senhora não tem culpa do que aconteceu entre Teodoro e eu. E Gustavo ama a senhora. Ela se foi deixando-me com mais perguntas do que respostas. Naquela noite, não consegui dormir. Pensei nos meus 3 filhos, em como cada um estava enfrentando as consequências de anos de decisões erradas. Teodoro havia apostado a vida dele, acreditando que sempre haveria alguém que o resgataria. Agora estava sozinho, enfrentando dívidas que não podia pagar e uma reputação destruída. Rodolfo havia vivido de empréstimos e mentiras. Agora ninguém confiava nele, nem mesmo a própria esposa. Diana havia construído a vida dela em aparências. Agora tudo era real. O desemprego, as dívidas, a solidão, e nenhuma dessas consequências vinha de mim. Vinham deles mesmos, das decisões que haviam tomado, das pontes que haviam queimado, das pessoas que haviam usado e descartado. Eu só havia parado de amortecer a queda deles, e ao fazê-lo, lhes havia permitido finalmente tocar o chão. Aquele chão duro, doloroso, mas necessário para poder levantar de verdade. Alguma vez me chamaram de louca. Anos depois, vi esse mesmo vazio nos olhares deles enquanto estavam sós, enfrentando as consequências das próprias decisões. A vida sempre cobra suas dívidas, sempre. E não precisa da minha ajuda para fazê-lo. Só precisa de tempo e paciência, e da certeza de que, cedo ou tarde, o equilíbrio se restabelece. No dia seguinte, parti para Puerto Vallarta com uma mala leve. Um coração mais leve ainda e a paz de saber que, finalmente, depois de anos, havia feito o correto. Não por vingança, por dignidade. E isso fez toda a diferença. Estou sentada numa varanda de frente para o mar. O sol de Puerto Vallarta se põe lentamente no horizonte, pintando o céu de laranja, rosa e roxo. As ondas quebram suavemente contra a areia. Uma brisa quente acaricia meu rosto e, pela primeira vez em décadas, me sinto completamente em paz. Passaram-se 3 meses desde aquela véspera de Natal. 3 meses desde que jantei sozinha em frente a uma mesa cheia de comida que ninguém veio compartilhar. 3 meses desde que li aquelas palavras cruéis que destruíram uma ilusão e, paradoxalmente, me libertaram. Às vezes, ainda escuto essas palavras na minha mente, mas já não me doem como antes. Agora são simplesmente um lembrete. Um lembrete de que, às vezes, o rechaço mais doloroso é o que precisamos para despertar, para abrir os olhos, para nos darmos conta de que estivemos vivendo uma mentira. A mentira de que o amor de mãe é suficiente, de que se você ama o suficiente, dá o suficiente, se sacrifica o suficiente, eventualmente será correspondida, valorizada, amada de volta. Mas não é assim, e essa é uma verdade que todas as mães deveriam aprender. Não podemos obrigar ninguém a nos amar, nem mesmo nossos próprios filhos. Durante minha semana em Puerto Vallarta, fiz coisas que nunca havia feito. Caminhei pela praia ao amanhecer, sentindo a areia entre meus dedos. Li 3 livros sentada sob uma palapa. Tive aulas de yoga. Comi frutos do mar frescos, sem me preocupar com o preço. Conversei com outras mulheres da minha idade, que também viajavam sozinhas, cada uma com sua própria história de libertação, e me dei conta de algo fundamental. Eu não estava sozinha. Estar sozinha e sentir-se sozinha são 2 coisas completamente diferentes. Durante anos, rodeada dos meus filhos, senti-me profundamente sozinha. Mas agora, fisicamente sozinha numa praia a centenas de quilômetros da minha casa, eu me sentia acompanhada. Acompanhada por mim mesma. E isso era suficiente. Quando voltei para casa, encontrei 3 caixas na minha varanda. Conheci a letra nos rótulos. Eram as coisas que eu havia empacotado dos meus filhos.
Eu as havia enviado por transportadora. Não como um ato de crueldade, mas como um ato de encerramento. Eles precisavam recuperar as lembranças deles, e eu precisava liberar espaço na minha casa e no meu coração. Também encontrei cartas, uma de cada um. Eu as li com calma, sentada na minha sala com uma xícara de chá entre as mãos. A carta de Teodoro era longa. Falava do divórcio, dos problemas, de como havia chegado ao fundo do poço. E no final, dizia: Mãe, você tinha razão. Tinha razão em tudo. Eu precisava disso. Precisava cair para entender o que eu havia feito. Estou em terapia. Estou lutando contra meus vícios. Estou tentando ser um pai melhor para o Gustavo. E um dia espero poder ser um filho melhor para você. Não peço que me perdoe agora. Só peço que saiba que finalmente entendi. Obrigado por não me resgatar desta vez. Foi o ato de amor mais difícil que você pôde fazer e o que eu mais precisava. Chorei ao ler essa carta, não de tristeza, mas de esperança. Teodoro estava mudando, não por mim, mas por ele mesmo, e isso era o único que importava. A carta de Rodolfo era mais curta, mais direta. Mãe, te devo um pedido de desculpas que não sei como expressar. Eu te usei durante anos. Eu te vi como um banco, não como uma pessoa. E quando finalmente você me disse não, eu fiquei com raiva. Mas agora eu entendo. Minha esposa me deixou. Perdi quase tudo, mas estou me reconstruindo. Recomecei do zero. Consegui um trabalho humilde, mas honesto. Estou pagando minhas dívidas uma por uma e vou te pagar o que te devo, mesmo que leve anos, porque isso é o certo. E porque finalmente entendi que ser homem não significa ter sucesso, significa ter palavra. Me perdoa, mãe, e obrigado por não ser cúmplice da minha irresponsabilidade. Também chorei com essa carta. Rodolfo estava aprendendo. Aos 33 anos, estava aprendendo lições que devia ter aprendido aos 20. Mas antes tarde do que nunca. A carta de Diana era a mais emotiva. Mãe, eu passei toda a minha vida tentando impressionar pessoas que não importavam. Eu construí uma versão de mim mesma baseada em aparências, em curtidas, em validação externa. E nesse processo, esqueci a pessoa que sempre esteve ali, você. Eu te dei como certa. Te tratei como se você fosse mais um móvel na minha vida. Algo que sempre estaria ali, não importa o quanto eu negligenciasse. Perdi meu emprego, perdi meu apartamento, perdi quase tudo o que eu achava que me definia. E nesse vazio, finalmente me dei conta do que realmente importava. As pessoas, as relações verdadeiras, o amor que não pede curtidas nem validação, apenas existe. Estou reconstruindo minha vida. Voltei a estudar. Consegui um trabalho simples numa livraria. E pela primeira vez em anos, sou verdadeiramente feliz porque parei de fingir. Mãe, eu não sei se um dia você vai me perdoar, mas quero que saiba que eu te entendo e que eu te amo. De verdade, não o amor condicionado que eu te mostrei antes, mas o amor real. Aquele que dói quando você se dá conta do quanto mal você causou. Obrigado por me ensinar a lição mais dura e a mais necessária. Guardei as 3 cartas na minha gaveta. Não respondi ainda. Porque algumas coisas precisam de tempo, e algumas relações precisam ser reconstruídas do zero, com alicerces novos, não com as ruínas do passado. 2 semanas depois, Laura me ligou. Perguntou se eu queria ver o Gustavo. Aceitei sem hesitar. Nos encontramos num parque. Quando Gustavo me viu, correu em minha direção com aqueles bracinhos abertos. Ele me abraçou com a força dos seus 6 anos, e nesse abraço, senti algo que não sentia há meses. Amor puro, sem condições, sem manipulação, sem expectativas. Vovó, senti muito a sua falta. Eu também senti a sua, meu amor. Passamos a tarde brincando. Laura me contou que Teodoro estava progredindo no tratamento, que havia conseguido um novo trabalho, mais modesto, mas mais estável, que estava sendo um pai presente para o Gustavo. Eu não sei se um dia voltaremos a ficar juntos, me disse Laura. Mas sei que Teodoro está mudando de verdade, e grande parte disso é graças à senhora.
Não é graças a mim, é graças a ele, a decisão dele de enfrentar os problemas. Mas a senhora o impulsionou a fazer isso. A senhora lhe tirou a rede de segurança, e isso salvou a vida dele. Naquela noite, deitada na minha cama, pensei em tudo o que havia acontecido, num só momento, numa só decisão, numa noite de Natal, que havia mudado o curso da minha vida e da vida dos meus filhos. Se eu os tivesse perdoado mais uma vez, se tivesse ignorado aquela mensagem cruel, se tivesse continuado sendo a mãe incondicional que sempre fui, nada teria mudado. Eles teriam continuado me usando. E eu teria continuado me anulando. Mas eu tomei a decisão difícil, a decisão que nenhuma mãe quer tomar, deixá-los cair. E nessa queda, finalmente aprenderam a voar. Hoje, 4 meses depois daquela véspera de Natal, minha vida é completamente diferente. Tenho uma nova rotina. Eu me levanto cedo e caminho pelo parque. Tomo café numa cafeteria onde fiz amigas. Vou a aulas de pintura às quartas-feiras. Visito o Gustavo a cada 15 dias e planejo outra viagem para junho, desta vez para Oaxaca. Meus filhos estão na minha vida, mas de uma forma diferente, mais saudável, mais equilibrada. Teodoro me liga todo domingo, não para pedir algo, mas para conversar. Rodolfo me depositou Maimar, $1.000, 00 no mês passado. É uma quantia pequena, mas é o primeiro pagamento da dívida dele. E o que mais importa é que é um gesto de responsabilidade. Diana me visitou há 2 semanas, trouxe flores, pediu desculpas de novo, e passamos a tarde cozinhando juntas, sem falar do passado, só aproveitando o presente. Eu não sei se algum dia nosso relacionamento será como eu sonhava. Provavelmente não, porque os sonhos baseados em ilusões nunca se cumprem. Mas podemos construir algo novo, algo real, algo baseado em respeito mútuo, em limites claros, em amor genuíno. E isso é o suficiente. Se você está escutando esta história e se identifica comigo, quero lhe dizer algo. Você não é egoísta por impor limites. Você não é uma mãe ruim por se negar a continuar sendo usada. Você não é cruel por deixar que as pessoas enfrentem as consequências das suas ações. Às vezes, o maior ato de amor é dizer chega. É permitir que as pessoas que você ama caiam para que possam aprender a se levantar sozinhas. É se valorizar o suficiente para não aceitar migalhas quando você merece amor completo. Levei 59 anos para aprender essa lição. 59 anos de dar, de me sacrificar, de me anular. Mas finalmente entendi. O amor sem respeito é maus tratos. E permitir os maus tratos não é amor, é cumplicidade. Hoje, eu me olho no espelho e vejo uma mulher diferente. Uma mulher com cabelos grisalhos que já não esconde, com rugas que conta com orgulho, com olhos que choraram, mas que também aprenderam a brilhar de novo. Vejo uma mulher que escolheu a dignidade dela em vez da aprovação, que escolheu a paz dela em vez da culpa, que escolheu viver em vez de sobreviver. E se a minha história ajuda você, a uma só mulher, a abrir os olhos e se dar conta de que você merece mais, então tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada noite em solidão, cada decisão difícil, porque no final não se trata de quanto você ama, trata-se de quanto você se ama e de ter a coragem de defender esse amor, mesmo quando todo mundo te disser que você está errada. Naquela véspera de Natal, meus filhos não vieram jantar e eu jantei sozinha, rodeada de comida que ninguém compartilhou comigo. Mas aquela noite não foi o final da minha história. Foi o princípio. O princípio de uma vida onde finalmente me coloquei em primeiro lugar, onde minhas necessidades importaram tanto quanto as dos outros, onde minha felicidade deixou de depender da validação de pessoas que não sabiam me valorizar. Foi o princípio da minha verdadeira vida. E essa vida, mesmo que tenha chegado tarde, é a mais bonita que já vivi. A todas as mulheres que me escutam, não esperem ter 59 anos para se valorizar. Não esperem ser humilhadas para impor limites. Não esperem perder tudo para se darem conta de que vocês mesmas são suficientes. Comecem hoje. Comecem agora. Escolham a dignidade de vocês. Escolham a paz de vocês.
Escolham a vocês mesmas porque merecem uma vida onde não tenham que implorar por amor, onde não tenham que mendigar atenção, onde não tenham que sacrificar a alma para fazer felizes pessoas que nem sequer notam a dor de vocês. Vocês merecem uma vida plena e nunca é tarde para começá-la. Obrigado por me escutar até o final. Se esta história tocou seu coração, se inscreva e ative o sininho para escutar mais histórias de mulheres que transformaram sua dor em sabedoria. Cada dia uma mulher, uma lição de vida. Compartilhe esta história com alguém que você ama. Às vezes, uma história assim pode mudar um dia inteiro. Que Deus te abençoe e até a próxima.